Pronto, pessoal. Gravando aqui mais uma aula. Hoje, estudando a lição de número 7 e 8. E após essa lição, nós teremos o nosso recesso, né? E aí retornamos com a lição 9 e 10. Bom, a lição 7, ela dá continuidade ao tema que nós iniciamos na aula passada sobre a regeneração, ok? Lembrando que nós estamos aqui estudando aquilo que o nosso livro-texto chama de os 8 elos da salvação. Eu até faço uma brincadeira, né? Nós somos tão bonzinhos que Deus provê 8 etapas para nós alcançarmos o estágio final da nossa salvação. Mas tudo isso não tem nada a ver conosco, é muito mais com o nosso Deus que é amoroso e que quer que nós cresçamos, né, até chegar à estatura perfeita, que é a estatura de Cristo. Então, quando nós falamos da regeneração, nós estamos falando de um milagre de transformação. Mas o que é a regeneração? Nós podemos compreender a regeneração em termos da nossa inclusão na família de Deus, conforme Tito, capítulo 3, versículo 5, e 1 Pedro, capítulo 1, versículos 3 e 23. Então, a regeneração, ela nada mais é do que a nossa filiação, a nossa inclusão dentro da família de Deus. Nós podemos ver a regeneração também, para melhor compreendê-la, nos dois tempos da criação. Então, em Gênesis 1:27, temos a criação natural do homem, ou seja, conforme diz o texto de Gênesis 1:27, diz que no princípio o Senhor criou, né, homem e mulher e os colocou, né, criou a sua imagem e semelhança, homem e mulher os criou e os colocou ali, conforme o restante da descrição bíblica, no jardim para cuidar do Éden, né? Já em Efésios 2:10, temos aquilo que nós chamamos de a recriação ou a criação espiritual. E é nesse aspecto que nasce a regeneração, né? Então, Efésios 2:10 diz assim, calma aí que estou abrindo aqui, porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, os quais Deus preparou de antemão para que nós a praticássemos. Então, esse é o princípio da regeneração. Então, em Gênesis 1:27, temos a criação natural do homem, e em Efésios 2:10, nós temos a criação espiritual. Então, regeneração é o ato interior da conversão, efetuada na alma pelo Espírito Santo. E aqui nós temos uma grande premissa. Qual é a premissa? De que a regeneração, ela é uma obra única de Deus. As pessoas às vezes confundem a regeneração com mudar de religião, mudar de local. E conforme nós falamos no arrependimento, o próprio arrependimento em si, que gera um passo inicial, um dos passos iniciais para a regeneração, ele é muito mais do que uma mudança de religião ou de lugar. Ele é uma mudança de pensamento, uma mudança de postura, uma mudança de mentalidade, de visão, de objetivo. Então, a regeneração, nós podemos defini-la como um ato interior que só o Espírito Santo opera nas nossas vidas. Mas essa regeneração
promove a conversão. E o que é a conversão? A conversão é muito mais o lado exterior e visível da regeneração. Então, a regeneração, homem nenhum consegue visualizar, porque ela é uma obra de Deus, ok? Agora, a conversão é possível. A pessoa fazia algo, por ser regenerada, deixou de fazer. Não é que ela faz para ser regenerada, ela deixa de fazer para ser regenerada, mas ela agora não pratica mais porque é regenerada. Compreenderam? Ficou clara essa diferença? Então, dito isso, a regeneração, ela não é um ato, como eu posso dizer, um ato religioso, um ato no qual o homem, ele pega e, e ele mesmo se regenera, entendeu? A regeneração, ela é uma obra do Espírito Santo. O que vem a ser, vamos dizer, e eu tenho uma pergunta aqui, é possível uma pessoa estar convertida ao cristianismo, mas não ser regenerada? Hein, pessoal? Entenderam a pergunta? É possível uma pessoa ser convertida ao cristianismo, frequentar uma igreja boa, bíblica, ser membro dessa igreja, ser batizada, estar ali, frequentar a ceia e não ser regenerada? Eu creio que sim. A mudança. Minha opinião é a mesma. Completa, Lígia, o que você falou? Tem muita gente que vai na igreja, convive, faz tudo, mas não tá disposta a mudar de vida, né? Só estar lá sendo, né? A Bíblia fala do joio, né? Tá na igreja, faz tudo, mas quando tem alguma coisa que precisa mudar mesmo, nem sempre tá disposta a abrir mão. É interessante isso. Mais alguém quer comentar? Ah, show. O que a Lígia falou é verdade. Às vezes a pessoa, ela pode estar dentro de uma igreja, uma boa igreja, e não ser regenerada, ela ser convertida àquela religião. Aí é o famoso religioso, entendeu? Ela pode até ter uma certa aparência, né, de pessoa convertida, uma aparência de uma pessoa que anda com o Senhor, mas ela só faz parte de uma religião, ela não é convertida, entendeu? De verdade. Agora, a verdadeira regeneração, ela transforma automaticamente a pessoa em uma pessoa, em um ser convertido. Então, assim, não vamos usar a nomenclatura conversão, porque pode ser que fique meio confuso. Vamos usar assim, fazer parte de uma igreja não é sinal de regeneração, ok? Agora, a verdadeira regeneração gera em nós uma vida convertida. Em Lucas 22, 32, Jesus falando com Pedro. Olha que Pedro estava andando com o Senhor já há 3 anos, né? Vendo milagres. Pedro opera milagres também, lá na missão dos 70. Mas olha o que o Senhor fala para ele. Mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. E tu, quando te converteres, confirma teus irmãos. Então, note que Pedro estava andando com Jesus, mas ainda não era convertido.
Isso daqui, irmãos, é muito sério. A pessoa pode estar na igreja, pode até mesmo estar, ser membro de uma igreja, mas não ser convertida. Por quê? Porque a verdadeira conversão, ela parte do pressuposto de uma regeneração operada pelo Espírito Santo, tá bom? Sendo regenerado pelo Espírito Santo, o crente é declarado filho de Deus, conforme João, capítulo 1, e versículos 12 e 13, né? Olha o que vai dizer João, capítulo 1, e os versículos 12 e 13. Foi, pois... calma aí. João 1, versículos 12 e 13, ó. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Isso daqui é interessante porque nos traz uma outra afirmação bíblica muito séria, que é qual? Que todos são criaturas de Deus, mas filho de Deus, só é aquele que recebe Jesus como Salvador e crê no seu nome, né? Fala, Douglas. Ô Sérgio, é uma dúvida. Na tela, quando você está fazendo os ressaltos dos textos bíblicos, não está aparecendo aqui, né? Pelo menos para mim, não está aparecendo. Não, é isso mesmo. É isso mesmo? Isso. Porque a setinha tá andando junto, aí para mim, você tá lendo pelo computador e ela não aparecer aqui, mas não é isso, então. Não. Tá pausado, então, beleza. Isso. Era isso, tá bom? Então, vamos lá. Então, o texto de João, capítulo 1, versículo 12 e 13, ele nos traz um outro alerta. Qual é? É o alerta de que todos são criaturas. Todas as pessoas são criaturas de Deus, mas nem todos são filhos de Deus. Filho de Deus é só aquele que recebe Jesus como Salvador e crê em seu nome, e crê no seu sacrifício, e crê nele como único e suficiente Salvador. Eu não sei se vocês já ouviram aquele ditado, né? Mas todos nós somos filhos de Deus. Esse é o engano que o inimigo traz, opera na mente das pessoas, justamente a fim de que elas não aceitem a Cristo e possam fazer parte da família de Deus e se tornarem filhos de Deus. O que ocasiona a regeneração espiritual não é primeiramente a justificação pela fé, mas a comunicação da vida de Cristo, da vida eterna ao pecador arrependido. Justificação tem a ver com o pecado do pecador. Regeneração tem a ver com a natureza do pecador. Eu já estou dando esse insight, por quê? Porque o próximo tema nosso será justificação. Justificação é imputada por Deus. Regeneração é comunicada por Deus. Então, a regeneração, o Espírito Santo comunica a minha vida, comunica a minha alma os benefícios dessa regeneração. Pode falar, irmão Alex. Pai, te chamo, certo? Tudo bom? Amém. Deixa eu tirar uma dúvida. No caso, falando de regeneração, o ladrão da cruz, ali ele reconhecer as suas misérias, os seus erros, todos ali. Então, ali automaticamente, ele reconhecendo os seus erros, as suas misérias, as suas falhas, ali ele se tornou automaticamente, sem passar pelo batismo, filho de Deus. Exatamente. Até porque nós já falamos na aula passada, irmão Alex, e vamos repetir aqui, o batismo não é sinal de regeneração, tá bom? A pessoa pode ser batizada nas águas, mas não ser regenerada. Entendeu? Não, entendi sim. Não, da aula passada eu assisti ela. Acho que foi Isso. Não falou, mas eu tô falando assim, no caso ali, o batismo
não faz parte da regeneração, não é sinal de salvação, é isso que o irmão falou? Exatamente. Então, Exatamente. mas ali, o fato só dele reconhecer as suas misérias e os seus erros, automaticamente ele foi salvo e se tornou filho de Deus. Exatamente. Correto. Exatamente. Exatamente. Por quê? Vamos dizer que a regeneração, biblicamente, existe 3 batismos na Bíblia, né? Existe o batismo do novo nascimento, que é o batismo que ocorre instantaneamente, que é o batismo onde, ao receber Jesus como Salvador, eu sou batizado no corpo de Cristo, eu sou inserido no corpo de Cristo. Existe o batismo nas águas, que ele é importante, viu, irmão Alex? Não menosprezo a sua importância. O batismo nas águas é uma prova visível daquilo que aconteceu dentro de mim, entendeu? Então, eu sou regenerado, fui convertido, fui transformado, eu quero assumir um compromisso público com Cristo, aí vem o batismo nas águas. Mas a prerrogativa do batismo nas águas é, antes de tudo, eu ser batizado no corpo de Cristo. E o terceiro batismo, que é o batismo com o Espírito Santo, que é o batismo que Jesus nos reveste com poder. Então, existem esses 3 batismos na Bíblia, entendeu? Correto, entendi. Tranquilo. Então, vamos lá. Então, dito isso, né, esse batismo, que é o batismo instantâneo, né, que é o batismo realizado pelo Espírito Santo no momento em que recebemos Jesus, que é o batismo em Cristo, ele acontece uma única vez e ele é aquele responsável por, conforme 2 Coríntios 5,17, nos transformar em uma nova criatura, em uma nova criatura. Isso é muito interessante. Na justificação nós falaremos um pouco mais, porque isso tem muito a ver com aquilo que está em Romanos 5, sobre o primeiro Adão e o segundo Adão. O primeiro Adão, ele é responsável por rupturas na criação, por rupturas emotivas, psicológicas, ele sente medo, por ruptura social, ele e sua esposa agora brigam, por ruptura ecológica, os animais se tornam inimigos do homem, e por uma ruptura teológica. Agora, esse homem, como pecador, está distante de Deus, afastado de Deus. Mas o segundo Adão, que é a saber Cristo, ele restaura a criação ao seu início, como era antes da queda. Ele é responsável por levar o homem novamente para próximo de Deus. Ele é responsável por restaurar a família e, futuramente, ele será o responsável por restaurar a própria natureza, onde lemos em passagens como Isaías 11 e outras, que os animais voltarão ao seu estado natural, ao seu estado antes da queda, né? Então, a regeneração tem a ver com essa nova criatura, ok? Então, diante disso, nós precisamos entender o seguinte: quais as evidências que comprovam a regeneração, né? Quais as evidências que comprovam a regeneração? Primeiro, a regeneração promove a nossa união com Cristo. Em Isaías 59:2 vai dizer o seguinte, que as nossas iniquidades separam-nos de Cristo, separam-nos de Deus. Então, essa imagem que vocês estão vendo aqui da cruz, né, escrito soteriologia, nós vemos o seguinte: vamos imaginar que de um lado estava o homem, do outro lado Deus, e havia um abismo. A cruz é aquela que une homem e Deus, ou seja, tira a separação que há entre o homem e entre Deus, né? Pois os pecados é que separam o homem do seu Criador, mas Cristo veio não para
cobrir, mas Cristo veio para tirar o pecado da vida do homem e da mulher. Por isso, é que lá em Efésios 2:1 diz, né? E vos vivificou estando vós mortos em vossas ofensas e pecados. A segunda evidência, ou a segunda coisa que a regeneração promove, uma união com Cristo. Então, ela promove uma união, e agora ela promove também vida espiritual. O homem, longe de Deus, meus irmãos, ele está morto em seus pecados, morto em sua consciência. Mas quando ele recebe Jesus como Salvador, automaticamente é instantâneo, viu, irmão Alex? É instantâneo. Não precisa de um discipulado. Não. Recebeu Jesus, é instantâneo. Ele é inserido no corpo de Cristo, na família de Deus. Entendeu? E ele é vivificado. Ele é aquele que agora estará fazendo parte da família de Deus. E tem uma outra prerrogativa que eu acho sensacional na doutrina da regeneração e no processo de regeneração então ele me leva novamente para próximo de Deus, o pecado que me separa de Deus é tirado, ele me torna uma pessoa viva, né? E terceiro, ele me torna templo do Espírito Santo. A regeneração é que torna possível o Espírito Santo habitar dentro de mim, conforme 1 Coríntios 3:16. E quarto, o Espírito Santo agora me torna uma nova criatura. E essa nova criatura agora, ela não é só criatura, ela também é filha de Deus. Você lembra que eu disse no começo da aula? Todos os seres humanos são criaturas de Deus. Por quê? Porque foram criados, então merecem respeito, merecem dignidade, mas o pecado faz com que essas pessoas ocupem apenas o lugar de criaturas. Mas conforme lemos aqui em João, capítulo 1, versículos 12 e 13. Mas a todos quanto receberam, primeira coisa, receber Jesus, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Então, o caminho para o ser humano, para a criatura se tornar filha de Deus, é receber Jesus e crer em Jesus como o único e suficiente Salvador. Alguma dúvida? Agora, continuando, nós falamos aqui a priori, em termos gerais e doutrinários, o que é a regeneração. Agora, o que não é a regeneração? O primeiro, tornar-se um evangélico não é uma evidência de que houve uma regeneração. É aquilo que nós falamos já no começo da aula. A pessoa, ela é membro de uma igreja, é a prova de que ela é regenerada? Não. Ela pode, de repente, só se converter à religião, mas não ser transformada pelo Espírito Santo. E eu não estou aqui tratando de religião, eu estou tratando de regeneração, que conforme Lois Bekoff, Antônio Gilberto e muitos outros, é uma obra única do Espírito Santo. É uma obra operada pelo Espírito Santo no interior da pessoa. Então, a pessoa regenerada, automaticamente ela vai buscar um lugar para congregar, para ter acesso à palavra de Deus, mas nem todos que estão são regenerados. Então, ser um evangélico não é uma evidência de que houve uma regeneração. Agora, Sérgio, como assim?
A prova de que eu sou regenerado é quando eu faço parte do corpo de Cristo. Do corpo de Cristo. Ok? Ser um obreiro, ser um pregador, ser uma bênção, é uma prova da regeneração? Pode falar, irmão Alex. Eu levantei a mão, Sérgio. Pode falar, irmão Douglas. Você entrou aí num detalhe aí que... Mas mesmo uma pessoa, um cristão, participando do corpo de Cristo, isso é evidente, é que ele já foi regenerado automaticamente, porque não sei se é só comigo que aconteceu, mas hoje em dia nós olha para algumas pessoas que participam do corpo de Cristo mesmo, e nós vemos as atitudes dela totalmente diferente dos padrões bíblicos e participa do corpo e diz que é cristão, mas você vai olhar para a palavra de Deus, você vê as atitudes, as características toda fora dos padrões bíblicos. Ô Douglas, isso daí é o que eu acabei de falar, né? A pessoa ser um evangélico, ser um membro de uma igreja, participar ali regularmente, não implica que ela seja regenerada, entendeu? Aí é o que você falou. Quando Jesus disse que pelos frutos conhecereis a árvore, aí está falando da parte visível da regeneração, que é o quê? A conversão. Deixar de atitudes da criatura velha e ter atitudes da nova criatura. Entendeu? Agora, eu sou regenerado, mas ainda tenho as mesmas atitudes, entendeu? E quando nós falamos de mesmas atitudes, mesmas falas, procedimentos, nós não estamos falando aqui, gente, de deslizes. Nós estamos falando de pessoas que estão no evangelho, mas não andam e não vivem de acordo com o evangelho. Então, assim, se pelos frutos você conhece, a pessoa não está produzindo um fruto digno de um regenerado. Entendeu? De um regenerado. Então é isso. E qual que é o nosso papel diante dessas pessoas, Douglas? É orar para que o Senhor venha entrar no coração delas, elas sejam de fato regeneradas, tenham um encontro com Cristo e possam viver de acordo com aquilo que Cristo ordenou na sua palavra. Compreendeu? Tranquilo, então. Então, vamos continuar. Então, ser uma bênção, ser um pregador, ser um cantor, também não é uma evidência, tá bom, pessoal? De que a pessoa foi regenerada. Eu sempre digo que as palavras mais duras que um homem poderá, ou que um homem escutará, Senhor, eu fiz isso no teu nome, eu fiz aquilo. E Jesus olhar e responder, mas eu não te conheço. Gente, quando você... Não sei se vocês já passaram pela experiência de você chegar perto de uma pessoa, olha, e a pessoa olha, eu não te conheço. Não é frustrante? Agora imagina Jesus olhar para um ser humano, para uma pessoa e falar, olha, eu não te conheço. Essa, com certeza, serão as palavras mais duras que qualquer ser humano poderá escutar nessa terra. Entendeu? Então, ser uma bênção, ser um obreiro, ser um pregador, ser um bom cantor, não é sinal de regeneração. Entendeu? Terceiro, pode falar, irmão Alex. Só uma dúvida, irmão. Por isso que aqui também, 1 Coríntios, capítulo 11, né, versículo 28, 29 e 30, na palavra da Santa Ceia, né, fala, examine-se, pois, o homem a si mesmo, e como ele se põe, beba ele se cálice. Porque o que come e bebe dignamente, come e bebe para sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso, há entre vós muito fracos e doentes, e muitos que dormem. Exatamente, exatamente. O caminho é nós examinarmos a nós mesmos constantemente, né? E não é um examinar
pelo nosso achismo, mas é um examinar segundo a palavra de Deus. Sim, Palavra porque, de... como o irmão está dizendo aí, porque naquele grande dia muitos vão falar, pô, mas Senhor, eu louvei, eu preguei, expulsei demônios em teu nome, mas na verdade são pessoas que estavam doentes, não reconheceram o seu erro e achavam que estavam certos, né? Por exemplo. Exatamente, exatamente. E assim, muitas dessas pessoas vão até se justificar perante o Senhor, né? Mas, Senhor, eu não adulterei, eu não fiz isso. Mas é que a nossa concepção de pecado é só aquilo que eu faço. E eu esqueço, né, de que, por exemplo, aquilo que eu desejo, aquilo que eu sinto, também é pecado. Também precisa ser transformado. Meus sentimentos, minhas emoções precisam ser transformadas. Entendeu? Então, por exemplo, Jesus ele mesmo deixou bem claro isso, né? Quando ele, no Sermão da Montanha, disse, olha, está escrito, os saduceus dizem, foi dito, mas eu, porém, vos digo. Então, foi dito que se um homem, né, sobre a questão do adultério, que só é adultério para a lei, se um homem deitasse com uma mulher, que não fosse sua esposa. Jesus ele vem e diz, porém, eu vos digo, que se você cobiçar, desejar, você já está cometendo adultério. Entendeu? Então, pecado não é só aquilo que eu pratico, é aquilo que eu desejo. A inveja que eu tenho do meu irmão, a vontade que eu tenho que o meu irmão se dê mal, né? O orgulho, a soberba e muitas outras coisas, né? Muitas outras coisas. Então, que o Senhor tenha misericórdia de nós e possa produzir em nós a regeneração verdadeira, a ponto de nós nos parecermos com Jesus. Tranquilo? Tranquilo. Ô, Sérgio. Fale. Paz do Senhor, Sérgio. Amém. Sérgio, eu tenho por conta falar um pouco sobre isso aí. Eu tenho uma coisa na minha mente. Se eu tiver errado, você me corrija. Essa parte da regeneração é algo muito especial entre você e Deus. Aí você pergunta assim, mas por que, Marcelo? Porque é algo de dentro de você, especial entre você e Deus. Porque eu tenho uma coisa comigo, a igreja, entendeu? Ela é uma casa, é a casa de Deus, mas sim para curar os doentes. É um hospital para curar feridas, né? Pecado, né? Pessoas ter renovo, né? Mas cada um deve olhar para dentro de si mesmo para ser curado, senão nunca ele vai ser regenerado, vai ser uma pessoa regenerada, como você mesmo falou. Se eu não olhar para dentro de mim, Sérgio, eu não vou ter uma mudança, entendeu? Eu não vou ter uma regeneração, como você falou aí. Entendeu? Agora, né? É como você falou. Precisamos olhar para dentro de cada um de nós, né? É igual você falou, são 8 elos. 8 elos, né, que você fala, né? Entendeu? É algo, Sérgio, e a gente que é crente, essa parte que esse estudo que você está dando aí, é algo que cada um de nós vai passando um elo desse aí para se consertar, olhando para dentro de si mesmo. Entendeu? É isso que eu penso, Sérgio. Entendeu? Olhar para dentro de si mesmo, né? Para poder haver uma regeneração de dentro. Tá Isso. bom? É o que foi lido aqui, né, pelo irmão Alex. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, né? Sim mesmo. E o próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. E uma das obras que a regeneração traz é a certeza da filiação.
do tornar-se, deixar de ser criatura e ser filho de Deus. Mas o irmão Marcelo tocou num ponto legal, gente. A igreja, a importância da igreja, da comunidade nesse processo, qual é? É justamente, ali eu terei contato com a palavra de Deus, ali eu terei contato com pessoas salvas que me guiarão também, podem me guiar por esse caminho de salvação. Por isso que eu não concebo uma igreja individualista como se faz por aí. Não, é cada um por si, o pessoal fala, né? A salvação é individual. Eu acho que enquanto tratativa, ela é individual, mas enquanto processo, né? Vamos dizer assim, ela é coletiva, porque eu tenho que ajudar o meu irmão Douglas a chegar até lá. E o Douglas vai ajudar. Por isso que existem os dons. Qual que é a proposta dos dons? Ministeriais e espirituais. A edificação do corpo. E o que é a edificação do corpo? Nada mais, nada menos do que eu ajudando, auxiliando meus irmãos em suas fraquezas, a fim de que eles consigam chegar no grande dia e serem salvas pelo Senhor. Amém? Lígia, você levantou a mão? Pode falar. Sim. Então, no domingo na igreja, né, que foi o culto dos Filhos da Luz, estava falando basicamente sobre isso, né? Que às vezes a gente olha a igreja e pensa que a igreja é as paredes. E a igreja somos nós, né? Então nós somos o corpo, que Cristo é a cabeça. E aí até foi feita uma demonstração, né? Quando eu mordo meu dedo, se eu morder o meu dedo, o meu corpo vai doer e vai levar para o cérebro que vai me dizer que está doendo. E aí eu vou ter o reflexo de tirar a mão, né, daquilo que está me machucando. Só que às vezes a gente é corpo e não consegue lembrar que é corpo. Né? Então, assim, você falou de olhar para o outro e auxiliá-lo, né? Se eu entendo que eu sou o corpo de Cristo, e eu entendo que tudo que eu faço, Cristo sente também, eu vou tentar fazer minha vida ser mais próxima ao que Ele, né, quer para mim, para que eu tenha essa regeneração, porque eu sou o corpo de Cristo. Então eu preciso de ter esse pensamento de que eu sou o corpo, que se eu sou o corpo e Cristo é a cabeça, tudo que eu faço reflete em Cristo também. Boa colocação da Lígia, boa colocação. Isso que a Lígia falou é importante, pessoal. Quando nós falamos igreja que guia, a igreja que... Às vezes as pessoas pensam da parede, mas nós estamos falando do ajuntamento das pessoas, tá? É da nossa comunhão, entendeu? Por isso que nós temos que ter isso muito em mente, tá bom? Então vamos lá. Pode falar, Douglas. Ô Douglas, tá baixo o seu microfone. Melhorou? Agora estamos te escutando. Tá, né? Só para fazer uma colocação, no caso aí que você estava dizendo para poder se ajudar, né? Igual a irmã ali já deu a colocação aí falando do corpo, né? Que todos os membros do corpo são precisos, né? Cristo não fez acepção de pessoas, né? Tanto do menor ao maior. Mas dentro do corpo, sempre no corpo tem um tipo, pode acontecer de ter uma pessoa doente, né? Um membro doente no corpo, né? Um enfermo. Então aí ele tá onde que o quê? Nós vamos ter que tratar esse membro para poder o quê? Para poder trazer ajuda a ele. Né? Porque muitas vezes nós só vemos o corpo como perfeito, né? Corpo perfeito, mas sempre tem corpo que um dedo tá com a diabetes, vamos dar um exemplo, pode ser amputado. Se você não cuidar daquele membro, se você não ajudar, vai acontecer o quê? Ele vai se afastar, vai para o mundo. Então nós temos que, né, só uma pequena colocação. Por isso que precisa sentir a dor do outro, né? Não dá para mim falar que o meu pé machucou e deixar meu pé lá pro lado, pro escanteio. Não, tem que ser cuidado. Isso é importante, pessoal. Ó, isso tudo é regeneração.
O regenerado de verdade, ele sente essa dor do próximo. Ah, a pessoa saiu da igreja, saiu porque quis. Não, não é bem por aí. Aquele membro, aquele irmão, a dor dele é a minha dor, entendeu? Então, assim, mas nós somos muitas das vezes frutos do meio que estamos, né? E o meio que estamos é um meio individualista, é um meio de cada um por si, é um meio aonde muitas das vezes eu quero me colocar como superior ao meu irmão. Então eu visto a capa do Batman e falo que eu sou um super-homem, um super-herói, justiceiro, né? Gente, só que uma coisa que eu aprendi, o evangelho nos quebra. E nos quebra da pior maneira possível. Hoje, infelizmente, partiu para o Senhor o Swagger, não sei se alguém conheceu, foi um grande pregador, ele até escreveu as notas da Bíblia explicada. O Swagger, quando começou o ministério dele com 15 anos, gente, ele parecia o dono da espada justiceira. Ninguém prestava para ele, batia mais que todo mundo. Tanto que ele ficou isolado uma época porque ninguém servia para ele. Ele era um cara mesmo que você olhava e falava, esse cara aí é muito santo. O que aconteceu? Aquilo que ele mais pregou contra foi o que ele caiu. Quando ele cai, o ministério do Swagger, ele fica ali por um tempo, ele confessa o erro dele, e ele vai e começa agora a compreender a graça de Deus. E já velho, ele sempre dizia, né? Ele morreu com 90 anos. Já velho, ele dizia que ele tinha compreendido que o que ele pregava no início era coisa de fariseu. Porque todos nós estamos sujeitos a cair. E sabe o que é pior? Aquilo que mais eu prego contra, que mais me incomoda, geralmente é a minha fraqueza que está ali. Isso eu estou falando como pregador, tá? Aquilo que eu mais prego contra é o que mais me incomoda, é aonde está a minha fraqueza. Entendeu? É onde está a minha fraqueza. Por exemplo, pessoal, aqui está minha esposa na sala, ela sabe. Uma coisa que eu luto constantemente, e eu sempre, quando eu leio sobre a igreja, eu me deparo contra isso. É justamente essa ideia de que a igreja não é sozinha. A igreja é um corpo, é um conjunto de pessoas. E eu, por natureza, naturalmente, né, Lígia, eu procuro me afastar das pessoas, mas não é porque a pessoa me fez mal, mas é o meu jeito mesmo. Só que constantemente o Espírito Santo me lembra, a igreja é um ajuntamento de pessoas, entendeu? Então lá estou eu procurando sempre me juntar às pessoas. E o Espírito Santo vem trabalhando, entendeu? No decorrer da minha vida, eu melhorei muito, né? A Lígia está há muito tempo comigo, sabe o quanto eu melhorei. E assim, a vida cristã é uma vida de melhora, gente. Agora, o que eu não posso é muitas das vezes vestir uma armadura que eu não consigo manter, que é essa armadura, como muitos colocam aí muitas das vezes, uma armadura até de fariseu. Aí eu prego uma coisa que é impossível eu sustentar. Então, que nós possamos compreender que a regeneração é uma obra do Espírito Santo e não uma obra minha. Tranquilo? Avançando aqui, pessoal, nós já falamos, né, que o batismo nas águas não é uma evidência de regeneração, ele é uma comprovação, sim, do meu compromisso público com Cristo, mas ele não é uma evidência maior, entendeu? A evidência maior é eu estar inserido no corpo de Cristo, na universal Assembleia, a igreja invisível
que é o corpo de Cristo. Tranquilo? Então, dito essas coisas, vamos para a nossa lição de número 8, o texto 8. Alguém ficou com alguma dúvida sobre a regeneração, o que não é? Tudo certo? Então vamos agora para a regeneração, né? O que é a regeneração? O que é a doutrina da regeneração? A palavra justificar, ela ocorre por 39 vezes no Novo Testamento, sendo que 27 estão nas epístolas de Paulo. Em seu sentido original, no grego, tem o significado de tornar reto ou justo aquele que estava condenado. Em outras palavras, justificação é a declaração legal de que o homem está isento de culpa e que é inocente e justo diante de Deus. Tranquilo? Então, isso é a regeneração, isso é a justificação. O homem justificado não é um homem reformado. O Senhor Jesus, ele não reforma. O Senhor Jesus, ele mesmo disse, né, que não deita remendo de pano novo em vestidos velhos. Então, pela justificação, o homem é devolvido ao seu estado original, não sendo mais o velho homem melhorado. Ou seja, quando falamos de justificação, não estamos falando de algo social. Por exemplo, a pessoa roubou, foi presa, deixou de roubar, e agora ela é uma pessoa justificada. Se ela recebeu Jesus como Salvador, sim. Se não, é só uma reforma social. A proposta da justificação não é reformar, mas é nos levar ao nosso estado, ao nosso estado original. E a justificação tem uma coisa interessante. Ela não deixa resíduos dos pecados dantes cometidos. Como assim? Uma vez que eu sou justificado, em Miqueias 7,19, diz que o Senhor lança todos, não são alguns, são todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Não há pecado que o Senhor não possa perdoar. Entendeu? Quem lança o nosso passado em nosso rosto é o inimigo, o nosso acusador. O Senhor Deus jamais lançará em nosso rosto os nossos pecados. E por quê? Porque, 2 Coríntios diz, aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Em outras palavras, a justificação, ela é aquele ato no qual Jesus, através da sua morte expiatória na cruz, pôde tirar, perdoar com a sua própria justiça o homem. Em outras palavras, a justificação, ela recebe também na Bíblia o nome de imputação. E o que é a imputação? A imputação é o lançamento ou creditamento da justiça de Cristo a nosso favor, mediante a nossa fé em Cristo Jesus, conforme Romanos. O princípio da doutrina da justificação ou da imputação, né, é o seguinte: Deus é visto em passagens como Gênesis 3, em Filemão 18, Filipenses 4, como aquele no qual perdoou os nossos pecados, imputando em Cristo Jesus
todas as nossas iniquidades. Assim, a justiça divina é imputada ao que nele crê, e ao ímpio impenitente são imputados os seus pecados contra Deus. Ok? Então, uma vez que nós somos feitos justos diante de Deus, não primeiramente pela influência da moral cristã sobre nós, mas primacialmente pela imputação da justiça de Deus sobre nós, pela fé em Jesus Cristo, nós podemos viver de acordo com o que Deus estabeleceu para nós. Então, a justificação, ela é, pois, aquela dívida cara que o homem tinha. Salmo 49:8 faz uma pergunta retórica, claro, mas muito profunda. Pois a redenção de sua alma é caríssima. Que recursos você teria para pagar? É uma pergunta retórica, né? Eu acho que aqui ninguém tem recursos para pagar a redenção da nossa alma. Mas Jesus pagou. E pagou com o seu sangue, com a sua própria vida. Por quê? Porque a justiça de Deus, ela pedia isso. A justiça de Deus, ela pedia o pagamento pela culpa, pelo pecado que Adão e Eva e que toda a humanidade praticava. Entendeu? E aí você pode perguntar, mas e o amor de Deus? Deus é amor, mas Deus é justo e Deus é santo. E estes três atributos morais de Deus, que são encontrados na Bíblia, a justiça, a santidade e o amor, eles andam juntos. Como assim, Sérgio? Como que amor, santidade e justiça andam juntos? Na ótica humana, é impossível, não é? Ou eu sou amoroso, ou eu sou justo. Eu não consigo, na nossa ótica humana, não cabe a visão de um amor que requer uma justiça por algo que você cometeu, não é? Mesmo um pai e uma mãe, muitas das vezes eu acho que o nosso grande paradoxo, quando temos que corrigir os nossos filhos, é esse, não é? Mas eu amo tanto, e agora eu vou ter que ser severo com ele, não é? Por quê? Como? Então, assim, vamos entender a relação dos três. Primeiro, a justiça de Deus é a guardiã de sua santidade. Ou seja, toda vez que o homem peca ou pecasse, e todo pecado é cometido contra Deus, primeiramente. Gente, é isso que eu preciso ter em mente. Todo pecado, primeiramente, é cometido contra Deus. Entendeu? Eu matei uma pessoa. Eu estou pecando primeiramente contra Deus. Porque só Deus pode tirar a vida, porque Ele é o autor da vida. Eu não sou o autor da vida. Eu roubei. Eu estou primeiramente pecando contra Deus. Porque Deus tem o direito de tirar de mim e de você o que Ele quiser. Porque os céus e a terra é dele. Mas eu não tenho o direito de entrar na casa de uma pessoa e furtá-la. Entendeu? E assim sucessivamente. Então, todo pecado primeiro é cometido contra Deus. E a sua justiça é acionada com o objetivo de punir o transgressor. Mas não é uma punição porque Deus é vingativo. Mas é porque o meu e o teu pecado, como diz Jonathan Edwards, é um soco na cara de Deus. É como se eu e você estivéssemos esbofeteando Deus todas as vezes que pecamos. Eu e você estamos numa condição que nós nos tornamos um peso para a própria criação. Paulo não disse
que a criação geme. E por que a criação geme? Aguardando o dia da redenção. Porque aqueles que eram para governar sobre ela com justiça, a saber, o ser humano, faz o quê? Destrói. Então, o nosso pecado, ele é gravíssimo. Mas é aí que entra o amor também, Lígia. Porque o amor de Deus, né? O Senhor Deus sendo amor, embora ofendido em sua santidade pelo pecado, e embora não podendo suportar o pecado e desejando castigá-lo, contudo, o amor de Deus é que reprime a sua justiça. O amor de Deus é como se fosse um freio. E aí tem uma coisa muito interessante. Outro dia no trabalho eu conversava com a minha chefe e nós estávamos comentando as atitudes aí de um certo ministro. E aí eu fiz uma pergunta, falei, quem é que pode pôr um freio nesse cara? E aí ela respondeu, é difícil, parece que ninguém. O ser humano, quanto mais poder ele tem, menos freio ele se coloca, não é? Mais ele quer agir, mais ele quer atropelar. O nosso Deus, ele é tão soberano, mas ao mesmo tempo, ele é aquele que põe limite em si mesmo. Como assim, Sérgio? O amor de Deus, por exemplo, é que põe o limite na sua justiça. Entendeu? Porque imagina um Deus sem amor. Um Deus que só fosse justiça. Aonde estaríamos agora? Entendeu? Então, é nesse sentido que o amor de Deus coloca limite na justiça. E a justiça de Deus também põe limite no amor dele. Por quê? Porque se Deus fosse só amor, só luz, só paz, só alegria, ele olharia para todos os homens e falava, não tem problema. Mas ali está a justiça de Deus constantemente exigindo que o homem se arrependa. E esse amor de Deus também é aquele que põe limite na sua justiça, reprime a sua justiça. E eis a razão de nós não sermos destruídos. Lamentações 3:22. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Não sou eu que estou falando que o amor de Deus põe limite, é as Escrituras. Qual é a causa de não sermos consumidos? As misericórdias do Senhor. Glória a Deus. Por isso que João, descrevendo as palavras de Jesus, ele disse, o amor de Deus é tal. O que é tal? Alguém sabe explicar o que é tal? Tal é algo que eu não consigo explicar, né? Tal é algo que eu não consigo, né? É algo que eu não tenho como demonstrar, entendeu? É de modo, de assim, é algo que eu não tenho palavras. Esse é o amor de Deus por nós. Então, a justiça, no seu sentido bíblico, tanto no hebraico como no grego, é a virtude que dá a cada um que lhe é de direito. Então, é direito de Deus nos castigar. É direito de Deus nos mandar para o inferno. Porque nós pecamos contra ele. E a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. O pecado trouxe uma consequência. Mas o amor de Deus está ali dizendo para aquilo que é direito. Eis aqui o Cordeiro que tirou o pecado do mundo. Glória a Deus por isso. Então, para que Deus, este direito está consubstanciado na palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Portanto, a própria justiça de Deus faz com que ele seja fiel à sua palavra. E a sua palavra exige a punição do pecado. O homem pecando tornou-se culpado, pela sua culpa teria que ser morto.
Para o homem seria um problema sem solução. Porém, para Deus, a sua presciência, o plano de redenção já estava elaborado, conforme Apocalipse 13:8. O cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. Por que que Deus não matou Adão e Eva no Éden? Porque eles pecaram. E o pecado, ferindo a santidade de Deus, ativa a justiça de Deus. Por que que eles não morreram se Jesus ainda não tinha sido crucificado? Porque o sacrifício, o cordeiro, já tinha sido morto antes da fundação do mundo. O que aconteceu na cruz só foi tornar visível o que aconteceu na eternidade. Eis o motivo de Deus não matar, não destruir, não aniquilar o homem. Entendeu? E aquele cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo, João, vendo, o descreve, conforme está em João 1:29. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então a justiça de Deus exigia o sacrifício de um pecado. Mas para a justiça de Deus ser satisfeita, o nosso representante ou aquele que pagasse a dívida, primeiro precisava ser alguém como nós, um homem, porque Adão pecou sendo homem. Então não podia ser Deus, não podia ser anjo, tinha que ser homem. Por isso que diz que Jesus se tornou, se fez homem. Jesus, ao se fazer homem, ele não pode desfazer. Jesus agora está lá no céu em espírito. Não, ele está em corpo, em carne, glorificada, porque ele se fez homem. Paulo vai dizer que é Jesus Cristo, homem, que nos aproxima de Deus, que faz a ponte entre o homem, pecador, e Deus. Tinha que ser alguém que, como o primeiro Adão, foi tentado. Em Hebreus 4:15 diz que ele foi tentado em tudo, mas não pecou. 1 Pedro 2:22 diz que ele não cometeu pecado e na sua boca não se achou engano. Então Jesus, ao se fazer semelhante aos homens, ele cumpriu os requisitos necessários para pagar a nossa dívida. Agora, aonde que ele pagou as nossas dívidas? Conforme Isaías 53:4-15, no Calvário, quando Deus o moeu. A Bíblia diz que achou-se por bem Deus moê-lo, castigá-lo. Por quê? Por causa da nossa transgressão. Mas conforme João 19:30, quando ele disse, está consumado, em outras palavras, o preço pelo pecado foi pago. A justiça de Deus estava satisfeita. A punição exigida pela justiça de Deus estava concretizada sobre Jesus. Agora nele o homem podia ser justificado. Justificado. E qual que é o nosso papel na justificação? Só pela fé tomar posse dessa justificação. Só tomar posse. Por quê? Porque todos pecamos, todos estávamos destituídos, todos estávamos condenados. Mas quando aceitamos a Jesus, quando cremos, Romanos 8:1 diz que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Tranquilo? Alguma pergunta? Vamos continuar então. Último tópico da nossa aula. A justificação, ela gera a adoção. O que é a adoção? Podemos acreditar e entender que regeneração é uma coisa e adoção é outra. Existe diferença, e é o que vamos procurar agora discutir. Adoção provém da palavra grega iouthesia, no qual
ios é filho, e thesis, o pessoal geralmente pronuncia tessis, né? Mas no grego T e H é thesis, posição, né? Isso nos diz que a adoção nada tem a ver com colocação da pessoa na sua nova família, mas com a posição que ela irá ocupar nessa nova família. A colocação da família de Deus é feita através do novo nascimento. Então, adoção não é colocação. Ah, eu aceitei Jesus, agora eu sou adoção, eu sou adotivo. Não. Isso é regeneração. Quando eu sou regenerado, eu sou colocado na família de Deus. Ok? Porém, a adoção me coloca numa posição de filho. Entendeu? Numa posição maior. Vamos entender isso dentro do contexto grego-romano, que vocês vão compreender melhor essa questão da adoção. Tá bom? Então, foi olhando para o mundo greco-romano, principalmente para o romano, que Paulo declarou a doutrina da adoção de filhos, que é uma das grandes doutrinas da fé cristã. Entre os judeus, a adoção de filho não era comum. Por isso, Paulo apoiou-se nos princípios da adoção entre gregos e romanos. Conhecendo a condição da criança nos tempos bíblicos, talvez possamos entender melhor o problema que envolve a adoção bíblica, quando falamos em posição e colocação da família. Entre nós hoje, a adolescência, do latim adolescentia, cujo significado é jovem, juventude, é a fase entre a infância e a maturidade. No mundo antigo, esta fase não era considerada. A criança ou o menor passava diretamente da infância para a fase adulta. Não consideravam o período da adolescência. Entre os judeus, havia o bar mitzvah, que é uma expressão aramaica, que significa filho do mandamento. A partir dos 13 anos, numa cerimônia de passagem, agora esse menino se tornava responsável diante de Deus. Entre os gregos, tinha a cerimônia denominada Efebos, que significava jovem. Ao completar 18 anos, os jovens eram inscritos como cidadãos em Atenas. Dos 19 aos 20 anos, ficavam sob a supervisão do Estado, servindo o exército ou preparando-se para atos de guerra. Essa passagem de filho menor para filho maior era feita mediante uma cerimônia religiosa denominada Efebos. Entre os romanos, havia a Liberalia. Era uma festa, era um festival da família romana, realizada quando o menino estava entre 14 e 17 anos. No ritual, o menino tirava a toga praetesta, uma vestimenta branca, com uma faixa vermelha, que os filhos menores dos patrícios usavam, e vestia a toga virilis, vestimenta de adulto. Com este ritual, a família introduzia formalmente o menino na vida pública. Ele adquiria a maioridade, recebendo todos os direitos concedidos aos filhos maiores. Era, pois, uma mudança de posição da família. Passava da condição de filho menor para filho maior. A figura do tutor ou curador, né, antes da maioridade, o menino, ou seja, o filho menor de idade, embora herdeiro e dono de tudo, estava ainda na mesma condição de escravo. Quem sabia dessa? Então, assim, vocês vão entender essa questão da adoção. Então, até atingir a idade menor, de maioridade, ele estava numa posição de escravo. Permanecia sob os cuidados de um tutor ou curador, que podia ser um dos escravos do seu próprio pai. Nesta condição, embora sendo filho, não podia desfrutar dos privilégios que gozavam os filhos já declarados da maioridade. Assim, os direitos dos filhos menores não eram iguais aos dos filhos maiores. Os menores pouco se diferenciavam dos escravos. Todavia, após adquirir o direito de usar a toga virilis, ele então entrava no gozo pleno de seus direitos
e privilégio como filho maior. Entre estes povos, bem como entre os povos pagãos, era um dever perpetuar a família. A religião antiga proibia o celibato, ou seja, as pessoas eram obrigadas a casarem-se, pois uma família não podia acabar. Casando e não gerando filhos, era permitido o divórcio. Isso entre os povos que praticavam culto aos seus antepassados. Os romanos estavam entre eles. Assim, adotar um filho era uma solução para perpetuar o culto da família, pois havia muitos deuses, e o Deus de uma família nem sempre era o de outra. Por exemplo, Cícero disse que adotar é pedir à religião e à lei aquilo que não se pode conseguir da natureza. Sendo como era uma questão religiosa, a adoção caracterizava-se pela iniciação do novo filho nos mistérios da religião dos adotantes. Não era, pois, apenas uma questão de mudar de uma família para outra. Implicava em esquecer a religião de seus pais, abraçando e defendendo a religião de sua nova família. Não era, portanto, apenas uma mudança de família, mas também de costume, de religião e do próprio Deus. É claro que o filho adotado não podia levar seus antigos deuses, se os deuses de sua nova família não fossem os mesmos. Da mesma forma, entre nós, tornar-se crente não é apenas mudar de religião, levando seus deuses e seus costumes mudados. O nosso Deus não é Deus do mundo, e nem a maneira de viver da família de Deus é a mesma das famílias do mundo. Pela adoção, é preciso identificar-se com a nova família, desligando-se da antiga. Efésios 2,19. Assim que já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus. Sabemos que Deus não recebe o pecador arrependido na condição de um réu perdoado. Ele recebe a cada um de nós como filho. Porém, ao contrário do que muitos pensam e ensinam, não é pela adoção que o pecador se torna filho de Deus. O homem se torna filho de Deus pela regeneração, também conhecida como novo nascimento. Assim, é que entre os homens e também pela nossa legislação, adota-se aquele que não é filho. Mas no caso da Bíblia, a adoção espiritual é para quem já é filho. Então podemos entender que Deus não adota o pecador ou o crente na condição de réu perdoado, mas adota aquele que já se tornou seu filho através do novo nascimento. Em outras palavras, nós podemos entender que Deus, ele, mesmo nós, já na família, ele nos dá uma posição de valor. Mas agora, o que Paulo queria ensinar com a doutrina da adoção? Se havia a regeneração que nos torna filhos, por que a adoção? Paulo estava ensinando que pela adoção, Deus confere aos recém-nascidos espiritualmente a posição de filho maior, no convívio de sua família. Se lembra que eu disse que a lei da adoção no Império Romano era o filho menor, ele só tinha direito às coisas depois que ele passasse a se tornar maior. Quando menor, ele era só considerado um escravo. Ele tinha a mesma posição de um escravo, mesmo sendo filho. Deus, Paulo, ele está querendo nos ensinar o seguinte, que Deus, assim, a partir do momento que eu recebo como meu Salvador e me torno seu filho, me torno participante de toda a herança espiritual em Cristo Jesus. Então a adoção, ela fala muito mais dos privilégios que nós temos ao receber Jesus como Salvador, e que esses privilégios não são, eu recebi Jesus daqui 3 anos, 4 anos, não. Automaticamente, ao ser inserido, Deus me coloca também numa posição
privilegiada, numa posição de filho de Deus, de herdeiro, de co-herdeiro, né? Então, a adoção também, conforme Paulo vai nos escrever, ela nos dá uma grande herança, a saber, a herança do Espírito Santo estar em nós, ok? E não temos mais o espírito de escravidão, mas temos o Espírito de Deus, o espírito de adoção de filhos, no qual podemos clamar, Abba, Pai. Só pode clamar, chamar Deus de papaizinho, de papai, aquele que entende que é filho adotivo de Deus. Ele é filho, mas ele também passou pela adoção. Por isso que Paulo vai falar que nós somos herdeiros e co-herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Em outras palavras, o recém-nascido, nós, todo homem, ele é elevado pela adoção à posição de filho maior, não sujeito mais a tutelas e tutores, ou seja, a lei. Não há mais nenhuma lei entre nós e Deus. Por quê? Porque nós não estamos sujeitos mais à escravidão, mas agora, de pronto, nos tornamos herdeiros de Deus para a glória do Pai. Alguma pergunta? Alguma dúvida? Nenhuma? Ficou claro a doutrina da adoção? Então, quando cair lá na prova, lá, todo mundo vai tirar 10. Pessoal. Ô, Sérgio. Fala. Qual é a diferença de filho e de... Filho e de... Como você falou agora aí? Da regeneração e da adoção? Isso. Vamos lá. No mundo antigo romano, o filho, imagina seu filho. Isso. O seu filho, dentro do mundo romano, ele só era maior a partir dos 18 anos, ok? Até os 18 anos, ele era filho, mas ele não tinha direito nenhum, privilégio nenhum. Ele estava numa posição de escravo. Inclusive, ele era tutoriado por escravos. Imagina o teu filho de sangue não ter direito a nenhuma herança sua porque ele é o menor. E ele está numa posição de servo, de um empregado seu. Entendeu? Aí entrava a lei da adoção, que era o quê? A lei da adoção dizia o seguinte: quando esse menino se torna maior, agora ele é um filho por adoção. Ele muda de posição. Agora ele tem uma posição de herdeiro, de privilégio. Agora ele pode sentar-se à mesa, resolver questões com o pai. Agora ele não está debaixo mais de uma tutela, entendeu? Certo. Então, na regeneração, eu me torno filho de Deus. Só que Deus, ele não... Paulo, ele usa os dois termos, regeneração e adoção, para mostrar o seguinte, que diferente do que acontecia em Roma, você recebeu Jesus, foi regenerado, mas você só vai ter direito às heranças, só vai poder participar da herança celestial quando você se tornar um crente maior. Então acontece isso. Você, pela regeneração, é inserido na família de Deus como filho, mas automaticamente o Espírito Santo também opera em você a adoção. Muda a sua posição. Você é colocado na família de Deus como filho e automaticamente, pela adoção, você se torna herdeiro de Deus e co-herdeiro de Cristo. Entendeu? Ou seja, você não é qualquer filho.
Você não é um filho escravo. Você é um filho herdeiro, com uma posição privilegiada. Entendeu? Entendi. Paulo vai, tanto que Paulo, ilustrando isso, em Romanos 8, ele vai dizer o seguinte, que nós não temos o espírito de escravidão para estar com medo, mas temos o espírito de adoção, no qual podemos clamar Abba Pai. Ou seja, a nossa posição, ela é uma posição muito privilegiada mediante o sacrifício de Jesus Cristo. Ficou claro, irmão Marcelo? Ô, irmão Sérgio, sim, ficou claro. Entendi. Entendeu? Tá bom. Tá certo. Mais alguma dúvida, pessoal? Bom, Sérgio, Vale? só uma dúvida aqui, uma questão. Então, o Messias, no caso Jesus, veio para o povo de Israel. Aí o povo de Israel rejeitou e nós se tornamos filho por adoção. Exatamente. Nós não somos qualquer filho, né? Nós somos um filho que temos direito à herança, exatamente. Só em termos bem práticos, filhos por adoção seria o filho que tem direito a participar da herança do pai. O filho que pode herdar do pai as suas terras. No caso, nós herdamos a salvação. Entendeu? Entendi, correto. Mais alguma pergunta, pessoal? Nenhuma? Então, ó, eu vou cancelar aqui a gravação. Assim que subir no Drive, eu disponibilizo para vocês. Tá bom? Só um minuto.